Hoje queremos falar um pouco sobre as operações com polinômios. Em particular, queremos falar da adição, da subtração e da multiplicação. Então, queremos falar dessas três operações: adição, subtração e multiplicação. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos pensar aqui em dois polinômios genéricos. Pegamos dois polinômios aqui, p de x e q de x. P de x é x ao quadrado menos 5x mais 6 e q de x é menos x mais 1. Ok. Bom, então como se dá a adição de dois polinômios? Para fazer a adição de dois polinômios, só podemos adicionar coeficientes que estão em termos que são semelhantes. O que chamamos de termos semelhantes? São termos cuja potência de x, cujo expoente de x é o mesmo. Então, por exemplo, esse segundo polinômio pode ser escrito como 0x ao quadrado menos 1x mais 6. E o primeiro polinômio, vou reescrever ele aqui também, como sendo 1x ao quadrado mais menos 5x, vou escrever assim para ficar evidente o que eu quero dizer, mais 6. Na verdade, esse 6 aqui está errado, viajei. É menos x mais 1. Eu li o de cima. Aqui é menos 1. Peraí, deixa eu consertar isso. Aqui é mais 1. Pronto, agora sim. Muito bem. Então, para realizar a adição, só podemos adicionar coeficientes, termos com coeficientes semelhantes. Então, aliás, termos semelhantes, né? Somar coeficientes de termos semelhantes. Então, por exemplo, esses dois que aparecem aqui são semelhantes, são monômios semelhantes, para usar o termo correto. Porque aqui temos x ao quadrado e x ao quadrado. Né? Só podemos adicionar esse menos 5 com o menos 1, porque ambos têm x como termo, x elevado a 1. E o último são termos independentes dos dois. Então, para fazer a adição, só precisamos fazer 1 mais 0. Então, a adição será p de x mais q de x. Também pode ser representado assim, p mais q de x será 1 mais 0, x ao quadrado, menos 5 mais menos 1, menos 5 menos 1, x e 6 mais 1. Repare que não é preciso fazer isso com tanta formalidade, mas eu estou fazendo da primeira vez para você perceber que só podemos adicionar os coeficientes de termos semelhantes, de monômios semelhantes. Então aqui ficaremos com 1x ao quadrado menos 6x mais 7. Então esse é o polinômio p mais q de x. Esse é o polinômio p mais q de x. Normalmente representado assim, ou chamam de outro nome aqui, m de x, qualquer coisa parecida. Ok? Isso aqui lembrando que eu posso omitir, escrever como x ao quadrado menos 6x mais 7, que daria no mesmo. Ok? Então a adição é simples. A subtração segue a mesma linha. Então, usando os mesmos polinômios, teríamos p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 e q de x igual a menos x mais 1. Seguindo a mesma linha, repare que p de x menos q de x seria isso. P de x menos q de x seria o mesmo que escrever p menos q de x
que seria x ao quadrado, não tem nenhum termo aqui ao quadrado, então fica 1 menos 0, x ao quadrado, menos 5, menos 1, né? Isso tudo multiplicando x, deixa eu escrever isso de maneira diferente, que eu acho que vai ficar melhor. Assim, né? Somar isso menos... Deixa eu ver como eu posso escrever, acho que é melhor escrever assim, ó. Mais... Aí aqui dentro escrever menos 5, menos 1, x, esses são os coeficientes de x, e 6 menos 1. Mais 6 menos 1. Repare que é a soma das diferenças dos coeficientes. Então aqui eu fico com 1x ao quadrado. Aqui eu fico com mais 1. Esse resultado aqui vai me dar mais 1. E aí menos 5 mais 1 vai me dar menos 4. X, 6 menos 1, 5. 6 menos 1, 5. Ok, então esse é o polinômio que temos, p menos q de x. Repare que se fizermos o contrário, se invertermos a ordem das parcelas, então vamos inverter a ordem das parcelas agora, fazendo q de x menos p de x. E aí agora vamos aproveitar para escrever direto assim. Vai ficar evidente o que queremos dizer com a subtração e com a adição também. Menos x mais 1. Isso é o mesmo que escrever menos x mais 1 menos x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso vai me dar menos x mais 1. Esse menos vai mudar o sinal dos coeficientes aqui dentro. Então teremos menos x ao quadrado mais 5x menos 6. E aí agora, escrevendo o resultado final, teremos menos x ao quadrado, para colocar os coeficientes na ordem, menos x ao quadrado, menos aqui mais, vai ficar mais 4x, e menos 6 mais 1 menos 5. Ou seja, vamos reparar também o seguinte, que q de x menos p de x, q menos p de x, que é igual a menos x ao quadrado, mais 4x menos 5, né, é o mesmo resultado de p menos q, estava aqui embaixo, veja aqui, ó, p menos q, 1 menos 4 e 5, então p menos q, vou escrever de outra cor para compararmos, p menos q de x era x ao quadrado menos 4x mais 5. Está escrito aqui, ó. Veja. Ou seja, um é o inverso do outro. Então, inverso no sentido do sinal, certo? Um é o oposto do outro. Vamos dizer que é o oposto aditivo. Se somarmos os dois, obteremos um polinômio nulo. Então veja que q menos p de x é justamente menos p menos q de x. E se somarmos os dois aqui, obteremos exatamente 0x ao quadrado. Então, se chamamos esse aqui de a de x e esse aqui de b de x, teremos a de x mais b de x igual a 0x ao quadrado mais 0x mais 0, que é um polinômio identicamente nulo. Já vimos isso em outro vídeo aqui. É um polinômio identicamente nulo.
Então, antes de avançarmos para a multiplicação, podemos voltar também na adição e verificar que se eu tivesse invertido a ordem de P e Q, teríamos o mesmo resultado exatamente. Isso é exatamente igual a Q mais P de X, justamente porque quando invertemos a ordem, a única coisa que fazemos é inverter essa ordem. E os resultados, obviamente, são os mesmos, porque 1 mais 0 é igual a 0 mais 1, menos 5, menos 1 é igual a menos 1, menos 5, e claro que 6 mais 1 é igual a 1 mais 6. Bom, vamos dar uma olhada na multiplicação então. Ainda temos que falar um pouco sobre o grau de um polinômio, mas vamos falar um pouco primeiro sobre a multiplicação. Bom, de novo, vamos pegar os mesmos polinômios, p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 e q de x igual a menos x mais 1. Ok. Bom, se é menos x mais 1, deixa eu ver aqui em cima. Menos x mais 1, menos x mais 1, menos x mais 1, ok. Pronto, então temos p de x e q de x. Queremos agora calcular a multiplicação. Existem algumas maneiras de efetuar a multiplicação, alguns algoritmos, mas eu vou usar o método mais simples, com uma coisa que você já conhece, que é a distributiva. P de x vezes q de x é o mesmo que escrever P vezes Q de x, que é o mesmo que escrever o seguinte: x ao quadrado menos 5x mais 6 vezes menos x mais 1. Agora basta fazer a distributiva. X ao quadrado com menos x. Então, x ao quadrado vou multiplicar com menos x. Então, vou obter menos x ao cubo. Agora, x ao quadrado com 1. Deixa eu fazer de outra cor aqui. X ao quadrado com 1. Eu vou obter mais x ao quadrado. Agora, menos 5x com menos x. Vou obter mais... Menos aqui é menos, é mais 5x ao quadrado. Agora 5x com 1. Então, azul aqui, por exemplo. Então, azul já usei, deixa eu ver. Roxo. 5x, menos 5x mais 1 vai ficar menos 5x. Finalmente, 6 com menos x. 6 com menos x, fazer de amarelo aqui. 6 com menos x, teremos menos 6x. E 6 com 1, posso fazer de branco agora. 6 com 1 mais 6. Pronto, agora temos todos os termos. Repare que eu obtenho 3 vezes 2, 6 termos. São as multiplicações entre os termos do primeiro com o do segundo polinômio. Juntando todos os termos semelhantes, os monômios semelhantes, teremos menos x ao cubo mais x ao quadrado mais 5x ao quadrado, teremos mais 6x ao quadrado menos 11x mais 6. Pronto, esse é o produto de P por Q e, obviamente, de maneira simples, é possível verificar que P vezes Q é igual a Q vezes P de x. Porque, claro, que cada um desses termos pode ser invertido, porque a multiplicação também é comutativa. Ok? Poderia, então, colocar esse termo na frente, fazer a multiplicação via distributiva e teríamos o mesmo resultado. Muito bem. Pronto. Agora vamos falar um pouco sobre o grau de um polinômio. O que chamamos de grau de um polinômio, e muitas vezes é representado por essa letra, ou GR, né? Às vezes é isso, ou GR de P.
Então, pode ser assim, grau de P. Deixa eu escrever isso de outra maneira. Pode ser assim, grau de P, ou simplesmente GR de P, ou GRP. Ok. O grau de um polinômio é o índice do termo cujo expoente é o maior de todos os termos do polinômio, ou seja, é o monômio de maior grau, ou o expoente do monômio, o maior expoente dentre todos os monômios que compõem o polinômio. Então, deixa eu escrever aqui um exemplo que eu acho que fica mais simples de entender. Então, P de x, digamos que P de x seja x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, nesse caso, temos aqui ó, A2, aqui A2 é claro igual a 1, temos aqui A1 igual a menos 5 e temos aqui A0 igual a 6. Esses são os coeficientes. Ok, esses são os coeficientes dos termos. Lembre-se que cada um desses daqui são os termos. Esse é um termo, esse aqui é outro termo e x ao quadrado é outro termo. O maior expoente é 2. Isso significa que esse é o coeficiente do termo de maior expoente e aí o índice dele é 2. Então, o grau desse polinômio, então, grau de P é igual a 2, porque o índice coincide com o expoente aqui. Preferimos usar o índice porque, por exemplo, Q de x igual a 1. Nesse caso, esse número é o A0. A0 é igual a 1. Se A0 é igual a 1, o grau de Q de x, ou grau de Q simplesmente, para facilitar a escrita, é igual a 0. Repare que não temos x elevado a 0. Então, se usarmos o expoente, podemos definir como um número sendo um polinômio de grau 0 ou simplesmente usar o índice do coeficiente como parâmetro, que torna as coisas mais simples. Vamos pegar um outro polinômio qualquer aqui, por exemplo. Digamos que você queira avaliar o grau do polinômio t de x, que é x à sétima menos 11x elevado a 6 mais 7x elevado a 20. Repare que aqui eles não estão em ordem decrescente, mas podemos avaliar quais são os coeficientes. Veja, aqui x elevado a 7. Então, 1 é o A7. Menos 11 é o A6. A6 igual a menos 11. E A20 é igual a 7. Repare que o maior índice é 20. Como o maior índice é 20, então, pensando aqui no grau do polinômio, o grau de t é igual a 20. Importante, se o polinômio for nulo, não definimos o grau do polinômio. Veja que fica impossível fazer isso. Porque se o polinômio for nulo, então essa ideia de grau não vai valer. Então, P de x não pode ser nulo. Porque senão a gente teria o seguinte, ó, um polinômio 0, x elevado a 100, mais 0x elevado a 10, teria grau 100. Mas isso aqui sempre dá zero. Então, como eu definiria o grau do polinômio? Ficaria impossível, porque eu não sei o valor de x e esse zero acaba destruindo, vamos dizer assim, o termo em x elevado a 100. Ou então não teríamos como definir aqui o grau, porque eu poderia dizer, por exemplo, que t de x tem mais um termo aqui. Poderia adicionar mais um termo, 0,
Vamos pegar um outro que eu escrevi alguma coisa. Por exemplo, aqui, definimos q de x como sendo 1 e sendo de grau 0. Esse polinômio aqui. Se eu escrever q de x igual a 1 mais x elevado a 1000 com um zero na frente. Ele continua sendo de grau 1, mas aqui eu tenho um expoente igual a 1000. Ou seja, isso aumentaria o grau do polinômio para 1000. Mas aí eu poderia escrever 0x elevado a 10 elevado a 10, que é 10 seguido de 1 seguido de 10 zeros. Isso aumentaria de novo o grau. Então eu nunca conseguiria definir o grau. Então isso aqui não vale, certo? O coeficiente do termo de maior grau não pode ser zero. Ok? Então, para definir o grau, eu preciso pegar aquele em que o coeficiente é diferente de zero, e aí eu pego o índice do coeficiente do termo em que o coeficiente não é zero. Bom, mas o que acontece com o grau quando adicionamos, multiplicamos ou subtraímos? No caso da adição e da subtração, é fácil. O grau da adição é o grau de A mais B ou de A menos B é sempre menor do que ou igual ao maior grau, ao máximo entre os graus entre A e B. Vejamos por quê. Digamos que você tenha um polinômio P de x igual a x ao quadrado mais 1 e q de x igual a menos x ao quadrado mais x. Quando você adicionar os dois, P mais Q, você vai ter o seguinte: 0x ao quadrado, repare que esses termos aqui vão cancelar, esse e esse, você vai ter 0x ao quadrado mais x mais 1. Ou seja, esse termo não conta para obter o grau, lembre-se do que falamos aqui, então o grau de P mais Q, então o grau de P mais Q é igual a esse aqui, esse índice, né? Então aqui x elevado a 1, o grau de P mais Q é 1. Mas o grau de P é 2 e o grau de Q é 2, ou seja, no máximo eu teria um grau 2. Se fosse uma subtração, isso também podia acontecer. Bastava você escolher, por exemplo, t de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Na subtração, cancelaríamos o x ao quadrado e teríamos o grau igual a 1. Então, no máximo, é o grau máximo de A e grau máximo de B. Lembrando que o grau de um polinômio é no mínimo zero. Então, o grau da soma vai ser sempre maior do que zero, maior do que ou igual a zero, né? Ou, desde que a gente não obtenha um polinômio nulo, pode obter um número, por exemplo, até o máximo entre os dois. Então, podemos escrever isso como sendo de zero, deixa eu escrever isso aqui. Então, de zero, acho que fica melhor assim, de zero até o grau máximo entre A e B. No caso da multiplicação, e é claro que isso vale para a subtração e para a adição, no caso da multiplicação, os graus vão se somar. Então, multiplicação. Multiplicação. Veja, vamos pegar os mesmos P e Q que vimos aqui.
Se fizermos x² mais 1 vezes menos x² mais x, quando multiplicarmos esse termo com esse, obteremos menos x². Os próximos termos todos terão graus menores. x² com x vai nos dar x². Se eu pegar, por exemplo, 1 com x² vai me dar menos x². E assim por diante. E aí, como só precisamos do coeficiente, né, do termo com potência maior aqui, desde que o coeficiente não seja zero, esse termo aqui tem A4 igual a menos 1, portanto diferente de zero, então o grau desse polinômio é 4. Mas veja, o grau desse aqui, que no caso é o nosso P, é igual a 2. O grau desse aqui, que no caso é o nosso Q, o grau de Q também é igual a 2. O grau de Q também é igual a 2. E o grau do produto, ou seja, o grau de P vezes Q, é igual a 4, que é justamente a soma do grau de P com o grau de Q. Então, o grau da multiplicação é a soma dos graus. Já o grau da adição ou da subtração é de 0 até no máximo o grau de A, no máximo o maior grau entre A e B. Ok? Bom, então é isso. Falamos um pouco sobre as operações básicas com polinômios, sobre o grau de um polinômio e como a operação entre polinômios pode afetar o seu grau. Ainda falta falar um pouco sobre a divisão de polinômios, que falaremos em vídeos posteriores. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau.